Eu fui diagnosticada com infertilidade, assim, aí, com 20 e poucos anos. Era muito novinha, era comecinho dos anos 90, corria risco de vida e o médico disse que eu teria que fazer uma cirurgia para retirar parte de ovário, de útero. E eu era muito nova e eu lembro que ele olhou para mim e falou: Olha, você não vai mais poder sempre ter filho, depois acabou. A pessoa assim, eu desatei a chorar na sala e fiquei desesperado, praticamente gritava lá. É, anos 90, né? Médicos, homens com pouca sensibilidade. Eu lembro que ele mandava eu ficar quieta e eu não conseguia parar de chorar. Infertilidade, Leda, para quem viveu, é uma história de dor, sempre. Então, o que conecta as histórias de infertilidade sempre é esse sofrimento, né? E eu sempre fui uma pessoa extremamente maternal. Eu adorava criança desde pequena, eu tinha meus sonhos de ter família, eu sonhava com isso. Então, quando eu vi aquilo daquele médico, isso me soou como uma sentença de morte. E é uma sentença de morte, assim, tipo, para todo mundo que vive isso. Quando você conversa com, né, mulheres ou mesmo homens que de alguma maneira não puderam ter filhos, esse momento em que cravam para você, né? Olha, infelizmente não vai dar. É, eu sofri muito, eu entrei numa depressão, eu era muito nova. Assim, eu me afundei na tristeza. E eu lembro que eu me arrastava. E foi um momento muito difícil da minha vida. Eu precisei de muita ajuda para um belo dia me levantar. Você E já era casada? não, eu ainda não era casada, mas estranho que logo depois eu me casei e, e eu casei com uma pessoa que eu saí com uma pessoa que já tinha filhos, tinha um filho, e a gente acabou tendo uma relação muito longa, a gente se casou, etc. Mas se carrega, né, aquela coisa da responsabilidade também de trazer uma pessoa no relacionamento. Você sabe o quanto você sofreu e quando você vai se relacionar com alguém. Eu lembro que eu começava a sair com alguém, a primeira, eu via que a coisa ia andar para um lado já, eu já falava: olha, já vou avisando que eu não posso ter filho, porque isso era uma coisa que eu sofri tanto. Eu tinha muita parcimônia, né? E ficava muito preocupada em trazer uma pessoa para essa história de dor, porque era uma história de dor. E aí as pessoas começam, né? Falam assim: não, mas tem a possibilidade de adoção, tem outros caminhos. É, eu ouvi uma coisa de muitas pessoas, assim, que isso me doía profundamente, e eu sei que as pessoas faziam isso vindo de um lugar de amor, mas me doía do mesmo jeito que elas falavam: olha, Daisy, eu sou mãe, mas é muito difícil. Então, assim, tem que viver essa vida, toma muito tempo. Mas elas falavam aquilo, né, assim, exaltando as qualidades negativas da maternidade, né? Então, para mim, Leda, assim, foi, foi, foi uma sombra que veio que ficou aqui. E o interessante é que o dia que a minha filha nasceu, e aí minha história virou eu sempre digo, virou quase que uma novela mexicana, porque eu fiz muitas tentativas. Ainda no meu primeiro casamento de adoção, a gente, né, meu marido e eu, a gente decidiu que a gente ia fazer adoção, isso era pré-lei, nova lei da adoção, que instituiu o Cadastro Nacional da Adoção, só que a gente estava de mudança para a Espanha. E aí a gente conversou e falou: olha, vai ser muito complicado terminar um processo de adoção agora, vamos primeiro para a Espanha, a gente se instala, aluga casa, quando tiver todo mundo mais ou menos organizado, a gente volta. Eu fazia muito trabalho, isso foi uma coisa que me ajudou muito com abrigos, né, de crianças, e eu conheci uma menininha, o nome dela era Vitória, tá? Mãe. E eu me apaixonei, ela tinha 4 anos, me apaixonei por ela, mas naquela época tinha muita criança nos abrigos e havia uma demanda menor de pais. Hoje em dia, quando você vai no cadastro, você descobre que crianças prontas para serem adotadas no Brasil, né, que já tem o pátrio poder destituído, o número é menor que a quantidade de pais que querem adotar, né?
Então, mas naquela época não era assim. Então eu fui, e aí a gente voltou, e eu fui correndo, porque eu tinha uma relação com o abrigo, né? E eu cheguei lá, a menininha tinha sido adotada. E eu fiquei muito feliz por ela, porque eu sei que ela foi adotada por uma família maravilhosa, que ela está sendo muito bem cuidada até hoje. É, mas aquilo foi assim, a minha primeira grande dor, né, com a adoção, né? E aí, aí foi, mas eu sempre tinha na cabeça que a gente ia. E aí a vida andou, você está no segundo casamento agora? Agora eu estou no segundo casamento, E exatamente. nesse segundo casamento você também tentou, de todas as maneiras possíveis? Exato. A gente entrou num. Aí, aquela coisa, você se separa, recomeça a vida, né? Então, eu lembro exatamente o dia que eu comuniquei para o meu atual marido, a gente era namorado ainda, que eu vi que a coisa estava andando. Falei, olha, eu preciso que você saiba que eu não posso ser mãe. E eu chorava, né? Eu falava, e eu vou entender se você não poder ficar comigo, etc. E meu marido é uma pessoa super, super zen. Ele falou, não, tranquila, a gente vai resolver esse momento, tiver que resolver, mas não faça disso um problema. E a gente conversava muito sobre questões de adoção. E quando eu já conheci ele aqui de Brasília, mas aí eu me separei em Madrid e a gente se reencontrou. Ele estava na Europa também na época. E a gente começou a ter um relacionamento, e aí a gente voltou a falar, né? Vamos ter filhos, não vamos ter filhos, né? Então, era um assunto que ficava na pauta. E a gente realmente decidiu entrar no Cadastro Nacional da Adoção. Eu vim para o Brasil e na época, a gente pode um dia conversar só sobre a questão da adoção, viu, Leda? Porque é, eu acho que houve um intento grande, né, dos legisladores e de todos os órgãos que trabalham com a adoção, porque antes era uma farra e realmente você precisava dar uma arrumada. Mas eu acho que ficaram vários pontos ainda de melhoria. Por exemplo, eu era tratada como uma adoção internacional porque eu não residia no Brasil, embora nós tivéssemos todos os vínculos com o Brasil, né? Então eu ficava lá para o final da fila, né? E era tratado como um japonês ou como um alemão. E isso dificultou muito o processo. Nós tentamos adoções internacionais, mas como a gente mudava o tempo inteiro, morando na Itália, depois a gente foi para a Espanha, toda vez que o processo começava a caminhar, a gente ia embora. E depois, na Suíça, eu e meu marido tínhamos visto diplomático, porque por conta dos organismos internacionais que a gente trabalhava, e isso dificultava enormemente o processo, porque na Suíça você tem que usar os serviços públicos, né, para fazer o processo de adoção. E nós não éramos considerados residentes, porque o diplomata tem um status especial, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos com a gente também. Mas enfim, aí naquela época na Espanha, né, que é um país assim de uma taxa de fertilidade talvez a mais baixa do mundo, já tinha muitos casais que iam buscar o que hoje a gente fala de ventre de substituição. Muita gente fala de barriga de aluguel, mas barriga de aluguel é um termo bem pejorativo já hoje, politicamente incorreto. E, e eu lembro que eu conheci alguns casais que tinham feito, mas era uma coisa difícil para mim. E qual é o nome correto, assim, para não falar barriga de aluguel? Hoje fala-se em ventre de substituição, né? Hum. E nos casos em que porque existem vários tipos né, hoje de alternativas reprodutivas, né? De técnicas reprodutivas. E depende muito da situação de cada um, né? Tem a questão da ovo-doação, né? Você pode fazer um ventre de substituição com ovo-doação, ou seja, que é com um óvulo que não é seu, né? Com um esperma que não é do marido, e aí usar um ventre de uma terceira pessoa, né? Nessa questão dos ventres de substituição, essa é a regra número 1, né? A pessoa que vai gestar a criança, ela não carrega o material genético da criança. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente acabou indo para a Ucrânia, depois a gente ter feito uma tentativa nos Estados Unidos, explorado possibilidades em outros lugares. Depois de 2 fracassos nos Estados Unidos, a gente tinha um casal de amigos nossos que tinha ido para a Ucrânia. Eu já tinha visitado a Ucrânia 11 anos antes, porque eu trabalhei muito nessa região do leste europeu, para uma empresa
multinacional europeia, então viajei muito. E aí eu lembro visitando as clínicas, ouvindo os relatos das pessoas, eu tinha muita resistência, porque a gente ouve tantas histórias, né? Eu ouvia muitas histórias, né? De que havia muitos riscos, de que as mulheres eram exploradas, de que virava uma fábrica de bebês, né? De que ninguém sabia que tipo de coisa fazer. Então, para mim, foi assim, eu relutei muito. Meu marido também, quando eu cheguei, falei, olha, eu falei, não, de jeito nenhum, acho que a gente pode vamos buscar outras alternativas, né? E aí a gente foi para os Estados Unidos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu visitei várias clínicas lá, nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, tem poucos países no mundo, Leda, hoje que que tem uma legislação clara em relação à barriga de aluguel, tá? Os Estados Unidos é um deles, mas a lei não é nacional, não é uma lei federal. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!